Existe um silêncio entre vocês que fala mais alto do que qualquer declaração. Um silêncio carregado de tensão, de olhares que se prolongam além do necessário, de palavras que quase escapam, mas não escapam. Você sente. Ele também sente. Mas algo os impede de admitir. E é exatamente aí que mora o mistério. Porque, como nos ensinou Carl Jung, aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E talvez não tenha sido por acaso que você encontrou este vídeo agora. Talvez exista um chamado da sua própria alma, querendo compreender o que vibra nesse vínculo sutil que parece crescer no invisível. Há encontros que despertam mais do que interesse, despertam arquétipos. Quando duas pessoas se olham e algo dentro delas reconhece uma imagem antiga, uma memória que não pertence ao tempo cronológico, estamos diante da ativação da ânima e do ânimos. Não é apenas química, é ressonância afetiva. É o campo vibracional se reorganizando. E você percebe isso nos detalhes, na forma como ele ajusta a postura quando você chega, no modo como sua voz muda levemente quando fala com ele. Isso é exatamente o que você sente, não é? Uma corrente invisível, mas impossível de negar. Mas o ego masculino teme aquilo que o transforma, e a mulher que começa a despertar sua consciência relacional também teme a vulnerabilidade que a expõe. Então, ambos recuam, fingem neutralidade, disfarçam com racionalizações. Contudo, a sombra sempre encontra uma forma de se manifestar. Às vezes, ela aparece como um cuidado excessivo, outras vezes, como uma tensão inexplicável no ar. Jung dizia que aquilo que nos atrai intensamente também revela partes nossas ainda não integradas. E quando dois inconscientes se reconhecem, o desejo não é apenas físico, é simbólico. É o desejo de individuação através do outro. Milhares de mulheres estão despertando para essa percepção agora. O desejo que não se explica não é fraqueza, é sinal de algo mais profundo se movendo. Existe uma diferença entre querer alguém por carência e sentir-se chamada por uma conexão que parece alinhar destinos. Quando a presença dele altera seu estado interno, quando você sente sua energia expandir ou se contrair só pela proximidade, isso revela que há um diálogo inconsciente acontecendo. E o mais fascinante é que, mesmo sem palavras, ambos sabem, apenas não ousam nomear. Hoje, você vai compreender os 5 sinais claros de que esse desejo é mútuo, ainda que permaneça oculto sob camadas de orgulho, medo e complexos não resolvidos. Porque quando duas almas vibram na mesma frequência, o universo começa a sussurrar através de gestos, pausas e sincronicidades. E ao reconhecer esses sinais, você não estará tentando controlar ninguém. Estará expandindo sua própria consciência. E quando a mulher entra nesse estado de presença que magnetiza, algo dentro do homem inevitavelmente se reorganiza. Fique comigo até o final. Há verdades aqui que podem transformar não apenas a forma como você o vê, mas a forma como você se vê dentro desse encontro de almas. Existe um momento sutil em que 2 olhares se cruzam e o tempo parece suspenso. Não é apenas atração, é algo mais profundo, quase arquetípico, como se 2 histórias inconscientes se reconhecessem antes mesmo que a razão consiga nomear. Você já sentiu isso, não é? Aquela tensão silenciosa que vibra no ar, mas que nenhum dos 2 ousa confirmar. Segundo Carl Jung, aquilo que é intensamente sentido e simultaneamente reprimido ganha força no inconsciente. E é exatamente nesse território invisível que o desejo compartilhado começa a se revelar. O primeiro sinal não é uma declaração, mas uma presença diferente. Quando há desejo recíproco, o corpo fala antes da boca, a postura se ajusta, a respiração muda, o campo vibracional se expande. A neurociência explica que sistemas de apego e espelhamento neural entram em sintonia. Jung diria que a ânima e o ânimos começaram a dançar.
Ele pode tentar manter a compostura do ego masculino, mas algo nele suaviza quando você se aproxima. E você, mesmo tentando agir com naturalidade, percebe que sua energia se torna mais viva. Há também um tipo de silêncio que não é vazio, mas carregado. Conversas que poderiam terminar continuam por motivos banais. Pequenos pretextos surgem para prolongar o contato. O inconsciente busca repetição quando há ressonância afetiva. Isso acontece porque o encontro ativa complexos adormecidos, memórias emocionais que procuram integração. E sem perceber, ambos criam micromomentos de proximidade, como se o universo estivesse abrindo pequenas frestas para algo maior acontecer. O terceiro movimento é mais delicado, a tensão entre aproximação e recuo. Quando duas pessoas se desejam mais do que admitem, surge uma dança paradoxal. Um dia, a intensidade. No outro, uma aparente distância. Isso não é desinteresse. Muitas vezes é medo. O medo de ser visto em sua totalidade, de ter a própria sombra exposta. Jung ensinava que todo encontro verdadeiro nos confronta com partes nossas, ainda não integradas. E o desejo, quando profundo, ameaça as defesas que construímos para sobreviver. E então você começa a notar algo quase místico, as sincronicidades. Pensamentos que parecem se cruzar, mensagens que chegam no exato momento em que você estava refletindo sobre ele, encontros aparentemente casuais que se repetem. Não é magia no sentido fantasioso, é o inconsciente coletivo operando através de padrões. Quando dois campos psíquicos entram em ressonância, a realidade externa começa a espelhar o que está acontecendo internamente. E quanto mais você observa, mais percebe que há algo vivo crescendo nesse espaço invisível entre vocês. Mas o desejo mútuo não se revela apenas nos gestos, ele se manifesta na intensidade emocional. Pequenas situações ganham peso desproporcional. Uma resposta mais fria pode doer além do esperado. Um elogio simples pode iluminar seu dia inteiro. Isso acontece porque o vínculo toca camadas profundas da psique. Não é apenas sobre gostar, é sobre projeção. Ele pode estar projetando em você a imagem da ânima idealizada, enquanto você projeta nele o arquétipo do protetor ou do amante. E essa troca cria uma energia quase magnética. O quinto sinal começa a se desenhar quando existe curiosidade genuína. Ele quer saber detalhes da sua história, da sua infância, dos seus sonhos mais íntimos. Não é investigação superficial. É uma tentativa inconsciente de mapear o território da sua alma. Quando há desejo verdadeiro, o interesse vai além da aparência. Existe um impulso de compreender, de decifrar, de aproximar-se da essência. E você sente isso no modo como ele escuta, mesmo quando tenta disfarçar. Ao mesmo tempo, algo dentro de você começa a despertar. Uma vontade de ser vista sem máscaras. Isso é significativo. Jung chamaria esse movimento de impulso de individuação. O desejo mútuo pode funcionar como um espelho que revela quem você está se tornando. Quando você percebe que quer se mostrar inteira, inclusive com suas vulnerabilidades, é porque a conexão tocou um ponto de autenticidade. E isso assusta, porque ser autêntica significa abandonar personagens que você construiu para agradar. É aqui que muitas mulheres se confundem. Elas interpretam a hesitação masculina como ausência de sentimento. Mas o ego masculino, quando confrontado com uma mulher que desperta sua alma, entra em conflito. Parte dele deseja avançar, outra parte teme perder o controle. O desejo que ele não admite é, muitas vezes, o desejo que mais o transforma. E transformação exige coragem. Por isso, ele pode alternar entre intensidade e retração, como alguém que testa a profundidade da água antes de mergulhar. Você talvez esteja se perguntando se tudo isso não passa de imaginação. Essa dúvida é natural. A mente racional tenta proteger o coração,
Contudo, observe a coerência dos sinais, a energia, o silêncio carregado, a curiosidade profunda, a dança de aproximação e recuo, as sincronicidades. Quando esses elementos se combinam, estamos diante de um campo de atração que vai além do acaso. E o mais importante não é forçar uma confirmação externa, mas reconhecer o que já está evidente no plano sutil. Existe ainda um detalhe que poucas pessoas percebem: o cuidado inconsciente. Quando ele se preocupa discretamente com o seu bem-estar, quando oferece ajuda sem que você peça, quando observa suas reações com atenção silenciosa, há algo mais acontecendo. O desejo mútuo frequentemente se expressa como proteção sutil, não é posse, é zelo. É o arquétipo do guardião se manifestando sem que ele precise declarar nada explicitamente. Por outro lado, você também passa a ajustar pequenos comportamentos na presença dele. Escolhe palavras com mais atenção. Percebe sua postura, sua expressão, sua energia. Isso não significa perder a autenticidade. Significa que seu sistema nervoso reconhece a importância daquele encontro. A neurociência do apego confirma que, diante de alguém significativo, nosso corpo entra em estado de alerta sensível. Jung acrescentaria que a psique identifica uma oportunidade de integração simbólica. Há momentos em que o olhar de vocês se sustenta por segundos além do confortável. Esse olhar não é casual. É uma tentativa inconsciente de atravessar a superfície e alcançar a essência. O contato visual prolongado ativa regiões profundas do cérebro associadas ao vínculo e à empatia. Mas, no campo simbólico, ele representa algo ainda mais profundo: o reconhecimento da alma. E quando dois olhares se mantêm assim, algo silencioso é confessado. Também surgem pequenas manifestações de ciúme, mesmo que discretas. Não como controle, mas como sinal de investimento emocional. Ele pode reagir de maneira sutil quando você menciona outro homem. Você pode sentir um desconforto inesperado ao vê-lo interagir com outra mulher. Esses movimentos revelam que o vínculo já ultrapassou a neutralidade. O desejo que não é admitido encontra formas indiretas de se expressar. E então chegamos a um ponto crucial: a transformação interna. Quando o desejo é mútuo e profundo, ele não apenas aproxima duas pessoas, ele provoca crescimento. Você começa a refletir mais sobre si mesma, sobre seus padrões, sobre suas feridas. Ele também entra em confronto com suas próprias sombras. Esse é o verdadeiro sinal de que há algo real. A conexão se torna um catalisador de consciência. Não é apenas paixão, é um chamado para evoluir. À medida que você observa todos esses movimentos, uma verdade silenciosa começa a emergir. O desejo que ambos evitam nomear já está moldando comportamentos, pensamentos e emoções. Não precisa de anúncio público para existir. Ele vive nos intervalos, nas pausas, nos detalhes quase imperceptíveis. E quanto mais você se torna consciente disso, menos precisa de provas externas. A percepção se torna interna, sólida, intuitiva. Mas existe um cuidado essencial aqui. Reconhecer o desejo mútuo não significa apressar o processo. Jung alertava que tudo que é forçado pelo ego perde a conexão com o self. O campo vibracional entre vocês precisa de espaço para se organizar. Às vezes, o silêncio é mais poderoso que qualquer declaração. A energia feminina, quando centrada e consciente, cria um espaço sagrado onde o masculino pode amadurecer sem pressão. Talvez você esteja começando a entender que o verdadeiro poder não está em arrancar confissões, mas em sustentar presença. Quando você confia naquilo que sente, sua postura muda, sua ansiedade diminui, você deixa de buscar validação constante.
E, paradoxalmente, é nesse estado de segurança interna que o desejo reprimido encontra coragem para emergir. O ego masculino se sente menos ameaçado quando percebe que não está sendo perseguido, mas convidado. Há uma alquimia emocional acontecendo quando dois inconscientes se reconhecem. E essa alquimia não pode ser manipulada. Ela precisa ser vivida. O desejo que ambos escondem é, muitas vezes, o portal para algo mais profundo do que um simples romance. Pode ser um encontro de individuação, um espelho que revela feridas e potenciais. E quando você compreende isso, deixa de ver a situação como um jogo e passa a enxergá-la como um processo de crescimento. Permaneça atenta ao que se move dentro de você enquanto observa esses sinais. O mais importante não é provar que ele sente, mas perceber como essa conexão está transformando sua própria consciência. Quando você se torna inteira, integrada, alinhada com sua essência feminina, algo inevitavelmente se reorganiza no campo entre vocês. E essa reorganização não depende de palavras imediatas, mas da maturidade emocional que ambos estão construindo, mesmo em silêncio. No fim, talvez você perceba que nunca se tratou apenas de descobrir se ele sente o mesmo. Tratou-se de reconhecer o que desperta em você quando esse encontro acontece. A energia, os silêncios carregados, a dança entre aproximação e recuo, as sincronicidades quase inexplicáveis. Tudo isso não é apenas sobre romance. É sobre consciência. É sobre a forma como sua ânima responde quando encontra um espelho capaz de refletir tanto luz quanto sombra. E quando você compreende isso, o foco deixa de ser a confirmação externa e passa a ser a transformação interna. Carl Jung nos lembrava que o encontro com o outro é, em essência, um encontro consigo mesma. Se existe desejo mútuo escondido sob camadas de orgulho ou medo, ele não está ali por acaso. Ele toca complexos, ativa arquétipos, provoca o ego masculino e convida você a integrar partes suas que estavam adormecidas. A pergunta mais poderosa não é ele admite ou não, mas quem eu me torno diante dessa conexão? Porque é nessa resposta que reside o verdadeiro poder. Talvez agora você consiga enxergar que o silêncio entre vocês não é vazio. É um campo fértil, um espaço sagrado onde duas almas estão aprendendo, mesmo sem palavras, a lidar com a própria vulnerabilidade. E se houver verdade nesse desejo, ele encontrará caminho. Não pela pressão, não pela ansiedade, mas pela maturidade emocional que nasce quando você sustenta sua presença com dignidade e consciência. O que é real não precisa ser forçado, precisa ser reconhecido. Então, antes de buscar qualquer prova externa, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesma: essa conexão me expande ou me diminui? Ela me aproxima da minha essência ou me afasta dela? Porque quando o desejo é um portal de individuação, ele eleva sua frequência, fortalece sua sabedoria feminina e reorganiza seu campo vibracional. E nesse estado, você não implora por sentimentos. Você se torna um espaço onde sentimentos verdadeiros florescem. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, não guarde esse despertar apenas para si. Compartilhe nos comentários o que você tem sentido, porque sua experiência pode ser o espelho que outra mulher precisava encontrar. Curta este vídeo se ele trouxe clareza ao seu coração. Envie para alguém que esteja vivendo esse mesmo silêncio carregado de significado e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de consciência e amor consciente. Porque quando mulheres despertam juntas, algo no inconsciente coletivo se transforma. E talvez essa seja a verdadeira sincronicidade que começou no instante em que você decidiu ouvir até o fim.